Bom dia, paz do Senhor. Alegria estarmos juntos nessa manhã. Mais uma EBD de quarentena. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós iniciamos domingo passado, que é sobre o reino de Deus. Nós vamos estar aqui juntos aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Nós vamos estar aqui ministrando sobre esse assunto tão importante que é o reino de Deus. Espero que você aprenda aqui conosco com a palavra de Deus. Tudo sobre o reino. Nós vamos continuar hoje dando seguimento à aula passada e depois nós vamos estar estudando aí a parte do reino de Deus, que é o reino eterno. Amém? Alegria estar aqui. Um abraço. Com a paz do Senhor a todos da Igreja Missionária Ressurreição em Cristo. É uma alegria estar com vocês aqui nessa manhã, onde temos o domingo da ressurreição. Cristo ressuscitou, Ele está vivo. Alegria. Louvado seja o Senhor Deus por ter nos amado de tão forma, de ter dado o seu Filho único para morrer no nosso lugar. Deus, Ele tem um amor incondicional pela sua criatura, pela sua coroa da criação. Graças a Deus por isso. Deus é fiel, Deus é bom. E hoje nós vamos começar aqui essa aula. Espero que você esteja aí com a sua Bíblia aberta. Pega aí um papel para anotar, para ir aprendendo, para ir fazendo as anotações, os versículos que nós vamos ler. É super importante. Amém? Então tá bom. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A gente vai começar aqui a nossa aula. Binaã, seja bem-vinda. Paz do Senhor. Bom dia. Domingo de Páscoa, segundo a tradição que envolve toda a nossa cultura. Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Glória seja dada ao nosso Deus. Amém? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Você que vai chegando aí, vá acompanhando. Nós vamos estar dando continuidade aqui àquele assunto que nós começamos na aula passada. Vamos falar sobre o reino de Deus. Vamos falar hoje sobre as naturezas do reino. Nós falamos sobre os aspectos do reino na semana passada, na aula passada. E falamos ali sobre o reino natural, o aspecto natural, o aspecto moral. E hoje nós vamos falar sobre a natureza de Deus, a natureza espiritual, a natureza pessoal do reino. Nós vamos estar aqui aprendendo um pouco. Lidiane, seja bem-vinda, paz, alegria ter você aqui conosco. Nós vamos agora começar a ler a Bíblia e estudar a palavra de Deus aqui na Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo, Escola Bíblica Dominical em quarentena. É isso aí, vamos aprender um pouquinho sobre Deus, sobre o reino de Deus. Amém, meus queridos? Pegue sua Bíblia aí, fique com ela já preparado para estar lendo a Bíblia, para estar acompanhando. Fátima, seja bem-vinda, alegria tê-la aqui conosco. Hoje temos Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar a palavra de Deus. Aleluia. Deus é fiel. Jesus ressuscitou, meus amados. Ele vive. Ele vive. Aleluia. Reino de Deus. Aula 2, nós vamos começar lendo dois textos aqui, introduzindo esse momento, para a gente entender. Nós entendemos na primeira aula sobre o reino de Deus, que o reino, ele inicia-se na criação, onde Deus cria todas as coisas e todas as coisas ficam no seu domínio. E nós vimos ali o homem Adão e a sua esposa, Nancy Costa, seja bem-vinda. O homem Adão e sua esposa sendo expulsos
daquele jardim chamado Éden, onde Deus dominava, Deus reinava sobre a vida deles. E Deus ele traça um plano para trazer o homem de volta para a presença dele, e ele traz o seu Filho único para fazer uma ligação novamente e levar o homem para o seu reino. E o reino de Deus é inaugurado quando Jesus vem, quando Jesus aparece no seu ministério, inaugura o reino, e o reino começa a ser proclamado. Jesus e João vêm na missão de proclamar o reino de Deus, e ele morre, Jesus morre, e ali começa a iniciar-se a perspectiva do reino eterno, que é o que nós vamos falar na próxima aula sobre o reino eterno. Hoje nós vamos começar lendo Marcos capítulo 1, do versículo 14 ao 15. Se você tiver com Bíblia, você abra. Se não, você acompanha aqui a leitura. Nós vamos falar sobre o reino de Deus. Vamos estar aqui estudando sobre o reino de Deus. Amém? O reino de Deus, segundo está escrito em Marcos, a inauguração dele foi da seguinte forma: João Batista veio preparando o caminho para Jesus, pregando que estava chegando o reino de Deus. Depois vem Jesus falando que o reino de Deus também já estava chegando. E vamos ver em Marcos no capítulo 1, versículo 14 e 15. Nós vamos orar nesse momento para Deus nos ajudar a entender a sua palavra. Amém? Senhor Deus maravilhoso Pai, nos ajuda a entender tudo que nós vamos ler. Abre a nossa mente, nos dá discernimento e entendimento da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Graças te dou por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se há um reino, há um rei. E esse rei, nós já sabemos que é Jesus, o nosso rei. Juninho, Diácono Júnior, seja bem-vindo. E o reino de Deus, ele vai existir, sendo estabelecido através da vinda de Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como está escrito lá em Apocalipse. Estava escrito na sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E esse reino, ele inicia-se na vinda de Jesus. Ele inicia o seu ministério proclamando o Evangelho do Reino. A palavra de Deus, ela é a direção para chegar, para entrar no reino, para participar do reino. E Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15 vai dizer assim: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Então vem João trazendo uma notícia onde iria mudar toda a estrutura e a concepção do estabelecimento do reino de Deus a partir daquele momento. E João vem falando sobre isso. O Evangelho que leva o homem para a presença de Deus. E quando nós começamos a ver aqui, o Evangelho ele vai sempre apontar para a sujeição a Deus da sua criação. A sujeição do homem a Deus. O Evangelho sempre vai estar apontando para isso. E aqui ele vai dizer assim, João veio dizendo, João foi entregue à prisão, João estava preso, Jesus veio falando na Galileia, pregando o Evangelho do reino, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. João fala que o arrependimento, ele é a porta de entrada para o reino, ou seja, o arrependimento traz para a pessoa que se arrepende o reinado de Jesus sobre ele, a submissão dele em relação ao rei. Por isso que ele diz aqui: arrependei-vos e crede no Evangelho. O caminho é o arrependimento. Amém? O caminho é o arrependimento. Para que haja o reino de Deus em nós, pastora Socorro, seja bem-vinda. Para que haja o reinado de Deus em nós, para que o reino de Deus possa ser verdade para mim, para que eu possa participar do reino,
é necessário que haja arrependimento. Sem arrependimento, nós não conseguiremos ver o reino de Deus. Nós não conseguiremos participar do reino de Deus sem arrependimento. É através do arrependimento que o reino de Deus começa a existir para mim. Amém? Aí a gente começa a introduzir esse assunto aqui, nessa segunda aula sobre o reino, e diz assim, olha: bem-aventurados os pobres de espírito. Mateus capítulo 5, versículo 3. Felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui agora Jesus está falando sobre necessitados, aqueles que necessitam de Deus. Olha, ele vai falar primeiro que precisa se arrepender, e quando nós nos arrependemos, nós sujeitamos a Ele, submetemos a Ele a nossa vida. E agora, os necessitados, eles são donos do reino de Deus. Olha, ele vai dizer assim, ó, porque deles é o reino de Deus. Esses necessitados, na verdade, os pobres de espírito, são aquelas pessoas que dependem de Deus, aquelas pessoas que necessitam dele, aquelas pessoas que buscam a presença dele, aquelas pessoas que estão voltadas para ele. Essa é a palavra que tem aqui, quando nós vemos pobres de espírito. E a gente precisa entender isso. Luísa Lira, seja bem-vinda. Feliz Páscoa, Fátima, também. Jesus abençoe você. Então, quando a gente vê aqui, bem-aventurado, feliz o pobre de espírito, Dalva Nunes, seja bem-vinda, alegria ter você aqui. Quando a gente vê aqui, pobre de espírito, é simplesmente todos os necessitados, aqueles que necessitam, dependem de Deus, aqueles que receberam o reino pelo seu arrependimento e agora necessitam de Deus para sobreviver, dependem de Deus. Esses são os donos do reino, esses pertencem ao reino, esses fazem parte do reino. E aqui a gente introduz esse início da nossa aula 2 sobre o reino de Deus. E nós vamos ver aqui algo interessante que é justamente a questão da natureza do reino. E a gente tem dividido aqui em duas partes essa natureza, a natureza espiritual e a natureza pessoal do reino. E eu quero que você compreenda aqui comigo que o reino de Deus não é desse mundo. E nós vimos isso aqui quando nós começamos a observar que existia uma forma de governo chamada monarquia, e os reis governavam, e os judeus, quando esperavam o Messias, Jesus, chegar, o Salvador, eles acreditavam que ele viria para reinar como um homem, como humano, sendo um reino físico, um reino da terra, assim como eram os outros reinos. Mas não, Jesus, quando vem reinar, ele vai deixar bem claro que o reino dele não é desse mundo. João, seja bem-vindo, meu querido, alegria ter você aqui, filho amado. A paz, pastor Sandro, alegria estar aqui nessa live com esse momento de estudo da palavra de Deus, falando sobre o reino. Então nós vimos que quando iniciamos essa aula que o reino de Deus, ele vem através do arrependimento. Nós nos arrependemos para que nós venhamos a entrar pela porta do reino, tem que haver arrependimento. Depois a gente vê em Mateus capítulo 5, versículo 3, que os pobres de espírito, deles é o reino de Deus. Então, arrependimento e dependência de Deus são necessários para que venhamos a participar do reino dele, que ele venha a reinar sobre nós. E aqui nós começamos a ver. Depois disso nós vamos ver o reino de Deus sendo dividido em duas partes. O reino de Deus com a natureza espiritual e o reino de Deus com a natureza pessoal. Kleber, seja bem-vindo, a paz do Senhor, filho. E nós vamos ver aqui o reino de Deus em natureza espiritual. Nós vamos ver o seguinte: Jesus vai falar lá em João capítulo 18, 36, que o reino dele não é deste mundo. Então o que é que ele dizer com isso? O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o reino dele não faz parte desse plano físico. O reino dele não faz parte do plano material.
Por isso ele vai falar lá em João, no capítulo 18, versículo 36, ele vai dizer assim: respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Jesus ele está afirmando aqui para mim e para você, e nós aprendemos com esse texto, que o reino de Deus ele não é material, o reino de Deus é espiritual. Escute isso para que você possa compreender. E esse reino espiritual de Deus, ele tem algumas características. Esse reino espiritual ele vai existir em humildade, perdão, generosidade, igualdade e total comprometimento. O reino de Deus é espiritual e as características desse reino espiritual é humildade, perdão, generosidade, igualdade e total comprometimento. A gente vai ver isso aqui. Mas aqui a gente já vê que o reino de Deus não é desse mundo. Quem está aí trabalhando e se matando para conquistar tudo que existe nesse mundo, vai terminar esquecendo que o nosso lugar não é aqui, e sim lá no céu, no reino celestial, naquele lugar que Deus preparou para que nós chegássemos a viver com Ele para sempre. Amém? Então vê só, vamos lá. Humildade, perdão, generosidade, igualdade e comprometimento total. Essas são as características do reino, da natureza espiritual do reino de Deus. E quando a gente fala de humildade, entenda que todas essas características elas fazem parte do rei. E fazendo parte do rei, todas essas características que eu estou falando aqui da natureza espiritual, humildade, perdão, generosidade, igualdade e comprometimento total, isso faz parte do reino através do rei. E quando nós fazemos parte do reino, nós absorvemos também as características do reino em nós. Amém? Então vamos lá. Humildade. Quando a gente fala dessa natureza espiritual, o nosso reino não é daqui, é do céu. E nós falamos de humildade, é uma característica do reino espiritual, do reino de Deus conosco no plano espiritual. Luiz Garcia, seja bem-vindo, meu querido. Alegria ter você aqui. E quando a gente fala dessa humildade, o próprio exemplo disso é Jesus. Jesus ele traz o exemplo da humildade em relação ao seu reino. O reino de Deus, uma das suas características do reino espiritual é humildade. Essa característica que nós vamos falar aqui agora. Jesus mesmo ele falou lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Ele disse assim, vou ler aqui para vocês. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança ao homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Veja a expressão de Jesus aqui em Filipenses capítulo 5, capítulo 2, do versículo 5 ao 11, esse contexto todo. Ele a si mesmo se humilhou, tomando forma de servo, fazendo semelhança ao homem, ele sendo Deus. Então essa característica do reino espiritual, do reino dos céus, ela vem através de Jesus. Primeiro, o exemplo de humildade é ele. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, o rei, ele traz uma característica em si, do reino espiritual, como sendo humildade. Ele vai dizer assim, em Mateus capítulo 18, versículo 4, Jesus vai falar: portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é maior no reino dos céus. Então a humildade vai trazer
a grandeza, o reconhecimento de Deus. A humildade vai trazer para a minha vida a marca que eu faço parte do reino celestial de Deus, que eu não faço parte deste mundo, que eu também faço parte do mundo espiritual, do reino celestial. E quando nós começamos a ver isso aqui, fica bem claro, quando olhamos o exemplo de Jesus e olhamos a palavra de Jesus em Mateus, falando que deveríamos nos tornar como um menino, que a humildade que caracteriza ele e faz com que ele seja o maior no reino de Deus. Então, essa característica, a humildade, é uma grandeza do reino espiritual em nós, que está no Rei e também está em nós. As características que estão no Rei devem também estar em mim, para que eu possa fazer parte desse reino. Eu não vou poder fazer parte desse reino se as características do rei não estiverem em mim. É necessário que as características do rei estejam também em mim, como fazendo parte desse mesmo reino. Então aqui a gente começa a ver a humildade como uma característica do reino ou da natureza espiritual do reino de Deus. Então esse reino espiritual, por ser espiritual, ele exige valores espirituais. Pelo reino ser espiritual, ele exige valores espirituais. E um desses valores é a humildade. O outro valor que a gente encontra aqui é o perdão. O perdão é outro valor do reino espiritual, do reino de Deus. E a gente vai ver aqui em Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 27, uma história aqui que vai falar muito bem sobre isso. Ele diz assim, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Contudo, quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse? Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Então essa história aqui, ela está falando de Jesus. Jesus, ele vem como rei, ele vem para trazer para mim e para você a remissão dos nossos pecados, o perdão. Mas se a história começa a desenrolar, a gente vai ver aqui que o servo, ele foi perdoado, mas ele também precisa perdoar. Você vai ver que a história ela vai continuar, e o mesmo servo que recebe perdão, ele não consegue perdoar aquele que lhe deve. Ele não consegue perdoar aquele que é semelhante a ele. Então, eu repito aqui, a mesma característica que está no rei, tem que estar no seu súdito, aquele que faz parte do reino. Se existe humildade em Deus, tem que existir humildade em mim. Se existe o perdão em Deus, tem que existir um perdão em mim. Essas características do reino de Deus, do rei, tem que fazer parte de mim, como súdito, como participante do reino. Amém, meus irmãos? Aqui a gente começa a ver Deus falando conosco. Nós estamos aprendendo e Deus falando conosco. Porque nós começamos a entender que Deus, ele veio nos perdoar, ele veio em uma forma humana, humilde, em prol da nossa sobrevivência, para que nós pudéssemos estar vivos, para que o peso da morte não tivesse mais força sobre nós. Marcelo, seja bem-vindo. E agora nós vemos aqui ele também colocando o seu perdão, para que nós pudéssemos entender que esse perdão tem que estar em nós também, em relação aos outros participantes do reino.
Então nós vimos aqui que Deus ele veio perdoando a dívida, a minha dívida e a sua dívida. E nós precisamos perdoar também os nossos devedores. Não é assim que está escrito na oração modelo? Nós precisamos também exercer perdão. Jarlene, seja bem-vinda. Então, quando isso começa a acontecer e a gente começa a ver que existem essas características da natureza espiritual, esses valores que estão no rei existem em mim, eu tenho certeza que eu estou participando do reino. De um reino que não é deste mundo. Um reino que é celestial. Um reino que é espiritual. Então, quando nós continuamos aqui, a terceira característica é generosidade e igualdade. Essa característica também está no rei. E ela tem que também estar em mim. Escute isso aqui. Preste atenção em mais uma das histórias que Jesus contou sobre o reino, ilustrando o que seria o reino de Deus e como ele seria. Em Mateus, no capítulo 20, do versículo 1 ao 15, diz assim, ó, pois o reino dos céus é como um proprietário, um dono, ele é o dono, o rei. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Entenda essa história aqui comigo, para você entender essa questão de generosidade e igualdade. Veja como Deus ele é, para que nós possamos aprender. E, meus irmãos, se nós não formos semelhantes ao rei, nós não fazemos parte do reino. Precisamos entender isso. É muito fácil você, quando Jesus voltar, chegar na presença dele. É muito fácil chegar lá e dizer assim, Senhor, Senhor, como se você fizesse parte do reino, mas você não tem as características do rei. Então, quando você não tem as características do rei, tem aqui no Evangelho, vai falar que vão chegar lá, querendo entrar no reino espiritual, no reino celestial, e vão chegar lá chamando Senhor, Senhor, vão atrás do rei com carinho, com a palavra de intimidade, Senhor, Senhor, sendo que o Senhor, ele vai olhar a sua característica, se as características que tem nele estão em mim e em você. Se não estão, ele vai dizer assim, eu não te conheço, aparta-te de mim, maldito do meu pai. Olha só que palavra forte e dura. Então, não é simplesmente declarar que faz parte do reino que está na presença de Deus. As evidências são as características que estão nele e estão em mim. As características do reino espiritual, que nós vimos humildade, perdão, generosidade e comprometimento total. E agora nós estamos vendo generosidade e igualdade como mais uma característica do reino, da natureza do reino espiritual, que tem que estar em mim. E diz assim, ó, veja só, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhe um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Veja, ele tinha um pagamento para fazer para quem estivesse trabalhando ali para ele. Um denário para quem trabalhasse o dia todo. Entenda aqui isso. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhe disse, vão também trabalhar na vinha, eu lhes pagarei o que for justo. Escute aí. E começa o dia, ele já coloca os trabalhadores para trabalhar. O tempo começa a passar. Quando chega 9 horas, ele começa a colocar mais trabalhadores para trabalhar. Mas ele tinha falado que ia pagar um denário ao dia. Escute aí. E diz assim, ó. E eles foram, saindo outra vez por volta do meio-dia, das 3 horas da tarde, e nona fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo?
porque ninguém nos contratou. Responderam eles. Ele lhe disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores. Irmão, escute isso. Aqui, a gente vê que, no início do dia, homens foram chamados pelo rei para trabalhar. Na manhã de 9 horas, homens foram chamados pelo rei para trabalhar. Às 12 horas do dia, homens foram chamados para trabalhar. 12 horas do dia, homens foram chamados para trabalhar. 3 horas, homens foram chamados para trabalhar. 5 horas da tarde, homens também foram chamados para trabalhar. Veja essa história para que nós possamos entender essa questão. Aí ele diz assim, ó, chame os trabalhadores e pague-lhe o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro e esperavam receber mais, cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Escuta essa história como ela é interessante. É interessante que a gente fica dizendo assim: rapaz, Deus foi injusto? Claro que não. Deus, ele quando chamou uns em um tempo, e depois chamou outros em outro tempo, e depois chamou outros em outro tempo, nós em outro tempo, e alguns outros vão ser chamados em outro tempo, todos têm direito à mesma recompensa, todos têm direito ao mesmo tesouro, todos têm direito àquilo que o rei tem para dar. Então a gente precisa compreender que o rei, ele é generoso. Ele não vai olhar porque você chegou depois. Ele não vai olhar porque você começou primeiro. Ele vai olhar que você está participando do serviço. E que serviço é esse? Nós estamos servindo ao rei. Nós somos servos dele. E iremos ser recompensados na sua generosidade, porque nós estamos servindo a ele. Não importa se nós chegamos por último ou por primeiro. O que importa é que nós somos servos dele. Se nós somos servos dele, estamos servindo, estamos trabalhando em prol do seu reino, nós seremos recompensados em igualdade. Seremos iguais. Não haverá diferença. Seremos recebidos como os filhos de Deus, como aqueles que fazem parte do seu reino. E nós precisamos começar a compreender isso aqui. O Senhor Deus vem na sua generosidade, traz para o seu reino a igualdade. Somos todos iguais no reino de Deus. E nós começamos a entender e ver aqui como existe pessoas que se dizem do reino de Deus hoje e querem ser maiores do que as outras, melhores do que as outras, mas no reino de Deus não tem lugar para isso. Ninguém vai receber uma recompensa maior do que o outro. Ninguém vai ser considerado melhor do que o outro. Todos vão estar em igualdade pela generosidade do rei. Todos são iguais, equiparados, vão receber a mesma recompensa. O nosso prêmio maior é uma coroa e todos vão receber a mesma coroa. Não existe uma coroa para mim, uma coroa diferente para você, uma coroa diferente para o outro. A mesma coroa será dada para todos os que estão fazendo parte do reino.
independente do que estão fazendo, de quanto tempo estão fazendo, mas se estão lá colocando a mão no arado, se estão lá servindo ao rei, se estão lá se submetendo a ele, serão dignos de recompensa. E olhe que ele começa a pagar aqui os que chegaram por último, e depois ele começa a pagar os primeiros. Então Deus, ele tem essa questão da generosidade em igualdade. Nós somos iguais perante Deus. Amém, meus queridos irmãos? E nós aprendemos isso aqui, através dessa natureza espiritual que trazem valores espirituais do rei para a minha vida. Se ele é generoso, eu também sou generoso. Eu preciso ser generoso. Se ele olha para mim como sendo igual a qualquer outro, então qualquer outro para mim precisa ser igual a mim. Então essa igualdade precisa existir. E nós começamos a observar, na nossa vivência, nós observamos o mundo e vemos que isso não existe muito naqueles que estão aí, certos que estão seguindo o rei, certos que estão participando do reino, certos que vão conquistar o reino eterno. Mas se nós não tivermos as características do rei em nós, como eu falei aqui, da natureza espiritual, do reino espiritual, se não tiver em nós, nós estamos perdidos, irmãos. Estamos perdidos. Então vamos continuar aqui esse assunto. Vamos lá. Aí nós vimos a generosidade, né? E agora nós vamos ver em Lucas capítulo 9, versículo 57 ao 62, que todo aquele que faz parte do reino, ele tem um comprometimento total com o reino. Não existe ninguém que vá fazer parte do reino da natureza espiritual que não tenha os valores do rei em si. Então, comprometimento total é uma característica do rei. O rei, ele se comprometeu com o Pai de dar a sua vida em prol das nossas vidas. Escute isso. O rei se comprometeu em ir até a cruz. O rei se comprometeu em obedecer à vontade do seu Pai, em fazer aquilo que ele queria. O rei se comprometeu. E o rei foi até o fim. O rei obedeceu. Ele se submeteu. Irmãos, nós, como súditos, como participantes do reino, como temos a natureza do reino espiritual em nós, temos a natureza do rei também em nós. Então, se o rei teve um comprometimento total, nós também precisamos ter no reino dele comprometimento total. E isso muitas vezes nos falta. Falta em mim, falta em você, mas a gente precisa começar a atentar para isso hoje. Comprometimento. Socorrinho, Flávio, sejam bem-vindos. Alegria ter vocês aqui. Esse comprometimento total, ele é uma característica do rei. Sexta-feira nós vimos aqui na minha live, na live que eu faço lá às 22 horas, eu falei lá sobre a crucificação de Jesus. Jesus se comprometeu em morrer, derramar o seu sangue no meu e no teu lugar, por mim e por você. Ele cumpriu isso, ele foi até o fim, porque ele tinha um comprometimento total com Deus. Mesmo com todo sofrimento, ele não fez a sua vontade, ele fez a vontade do Pai. Por isso, quando ele chegou no Getsemane, ele pediu a Deus que não fizesse a sua vontade, mas a vontade do Pai. Logo ele entrou na presença do Senhor, que se possível afastasse dele aquele cálice, aquele sofrimento, mas depois ele volta no seu comprometimento com Deus e diz a Deus assim: não faça a minha vontade, faça a tua. Esse comprometimento que o rei tem com Deus, nós precisamos ter com ele um comprometimento total com o rei. Aí eu pergunto para você, eu me pergunto, será que nós temos comprometimento total com o rei? Ou nós assistimos o rei apenas quando nós queremos, quando nós temos vontade,
Ou nós estamos prontos a fazer aquilo que o rei quer toda hora que ele nos chama, sempre que ele nos manda, nós estamos nos submetendo a ele e fazendo a sua vontade. Reflita sobre isso. Isso é importante para nós alcançarmos o reino espiritual, o reino dos céus. Aí aqui esse comprometimento total ele vai ser falado lá em Lucas no capítulo 9, versículo 57 ao 62. Escute isso. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus está falando o que aqui? Não adianta querer seguir Jesus e quando Jesus chama você para fazer aquilo que ele quer, você está sempre ocupado fazendo outra coisa. Você está sempre priorizando outras coisas. Jesus não é prioridade na minha e na tua vida muitas vezes. E quando isso acontece, não há um comprometimento total. E quando não há comprometimento total em nós, nós não temos a característica do reino eterno espiritual de Deus em nós. É necessário que haja um comprometimento total em relação à minha pessoa para com o rei e da sua pessoa para com o rei. Comprometimento total. Aí aqui esses três exemplos aqui, Jesus citando e falando e ensinando aos discípulos e nos ensinando. Ele vai dizer que cada um que queria seguir, quando ele chamava para seguir, cada um tinha um a fazer, cada um tinha uma tarefa. Quando ele chamava para segui-lo, para fazer aquilo que ele queria, para fazer a sua vontade, cada um tinha uma preocupação, cada um tinha um a fazer e não priorizava o rei. Meus irmãos, se nós não priorizarmos o rei, nós não fazemos parte do reino. Precisamos compreender isso. Por isso que Jesus foi comprometido totalmente ao Pai. Tudo que o Pai mandou ele fazer, ele fez. E aqui nós vimos a história que Jesus relata que o povo queria segui-lo, queria fazer parte do seu reino, mas não queria abdicar dos seus prazeres, das suas vontades, daquilo que eles queriam colocar primeiro em relação a seguir Jesus. Por isso que Jesus vai dizer: se alguém quiser me seguir, se alguém quiser vir comigo para entrar no reino eterno, para viver para sempre no reino celestial, primeiro tem que negar a si mesmo. Primeiro tem que começar a dizer não a tudo aquilo que você ama. Porque você tem que amar primeiro o rei. O rei tem que estar sempre em primeiro lugar. O rei precisa encontrar em mim a totalidade da minha disposição para servi-lo, porque eu sou súdito dele. Se eu sou servo do rei, eu faço aquilo que ele manda. Então eu sou comprometido com ele totalmente. Então escute isso, que nós precisamos aprender, porque nós precisamos alcançar essa natureza espiritual do reino. Senão nós não vamos viver para sempre com ele no reino celestial. Amém? Então vamos lá. E aqui nós vemos que existem 4 valores que estão no rei que precisam estar em mim: humildade, perdão, generosidade e igualdade e comprometimento total. Sem essas características que estão no rei, se elas não estiverem em mim, eu não faço parte do reino espiritual de Deus, porque o reino dele não é deste mundo. Amém, meus irmãos? Espero que você esteja compreendendo tudo que eu falei até agora. Nós vamos dar continuidade aqui. Eu falei para vocês que o reino era dividido em 2 naturezas, o espiritual e o pessoal. O espiritual, eu falei em 4 características que estão lá no rei, que devem estar em nós.
devem estar em nós. E agora eu vou falar da natureza pessoal. A natureza pessoal, o que é que ela exige? Ela exige mudança. A natureza pessoal é a natureza, o que vai acontecer em mim por influência do rei. O que vai acontecer em mim por influência da soberania do rei na minha vida. Então, veja só, a natureza pessoal diz assim, exige mudança. João 3,3 diz o seguinte: em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode alcançar, chegar ao reino de Deus se não houver um novo nascimento, se não for transformado, se não mudar. Se você chegou na presença do rei, entregou lá a sua vida, rei, a partir de hoje eu sou seu servo. Mas se você continua a mesma pessoa, nós não participamos do reino de Deus. Isso é que diz a palavra de Deus que li agora. Se eu não nasci de novo, eu não faço parte do reino de Deus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é isso, pastor? Você perdeu a sua natureza, a natureza humana, carnal, e você ganhou a natureza espiritual, e ela transformou todas as suas atitudes, a sua vida é outra, você tem uma vida nova. Por isso nascer de novo é necessário para que você possa ver o reino de Deus, estar no reino de Deus. E pessoalmente, também ele vai dizer assim, olha, nessa natureza pessoal, o comportamento, ele é dirigido, controlado pelo Espírito. Primeiro, nascer de novo é uma característica da natureza pessoal do reino, em mim, pessoal. Eu vivo de uma forma completamente diferente de como eu vivia quando não conhecia o rei. E agora a gente começa, a paz, Cris, a gente começa a ver aqui o comportamento é controlado pelo Espírito. O que você faz, a sua vida, ela é controlada pelo Espírito. E vai dizer assim, lá em 2 Coríntios capítulo 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, porque o Espírito Santo controla a tua vida de uma forma que tu não faz mais a tua vontade. Aquilo que tu fazia, tu não faz mais. Agora tu faz a vontade do Rei. Porque você é uma nova criatura, controlada pelo Espírito. Se alguém está em Cristo, só está em Cristo, só chega na presença dele se tiver em Espírito. E esse estar em Espírito é ser uma criatura nova, uma criatura espiritual. Essa nova criatura aqui é justamente a transição de uma criatura que era carnal para agora ser uma criatura espiritual. Olha, dirigida pelo Espírito. E essa é a natureza pessoal do reino em mim. Primeiro, eu preciso nascer de novo. Eu preciso ser uma nova criatura, ser dirigido pelo Espírito. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 22 ao 24, diz assim, ó: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Olha aí, vocês não têm mais nada daquilo que vocês eram. Vocês se despiram, vocês tiraram tudo do velho homem de vocês, de nós, irmãos. Essa palavra é forte, é orientação para mim e para a tua vida, para a gente viver para sempre com Ele. Então a gente precisa aprender isso. Despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Se nós não deixarmos para lá tudo que é do homem carnal e nos revestirmos do espiritual, nós não participaremos do reino de Deus. E ele diz assim, ó: e serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade,
proveniente da verdade. Olha só como Deus ensina. Nós vamos nos revestir. Nós éramos vestidos com a natureza carnal. Agora nós vamos ser revestidos com a natureza espiritual de Deus. Renovados no pensar. O nosso pensamento agora é completamente diferente. Nós pensamos da forma diferente. Nós agimos de uma forma diferente. E ele diz assim, ó. Revestivos do novo homem criado para ser semelhante a Deus. Veja se não está convergindo tudo para o que nós estamos falando na natureza espiritual e para a natureza pessoal. Tudo vai convergir para o centro que é o rei. E aqui ele vai dizer, precisamos ser semelhantes a ele. Semelhantes a ele, iguais. Meus queridos, se nós não nos assemelharmos ao rei, nós não fazemos parte do reino. E nós estamos vendo isso aqui, essa natureza pessoal, essa natureza que há em nós, ela precisa ser assim, ó, igual à natureza do rei, igual à natureza de Deus. E aqui nós vemos mais algumas coisas aqui, que a natureza desse reino que nós estamos falando, e falamos de uma natureza espiritual e pessoal, nós vamos ver a natureza desse reino consistir. O reino de Deus vamos trazer aqui isso para a nossa vida aqui. O que é que o reino de Deus é em mim? O que é que o reino de Deus é em você? O que esse reino de Deus promove? Quando eu tenho todas as características do rei. Eu faço parte do reino quando eu tenho todas as características do rei em mim. E na natureza pessoal eu preciso nascer de novo, ser uma nova criatura e ser semelhante a ele. Me despir do velho homem e revestir do novo homem em espírito espiritual. Um homem que agora pratica a justiça. Um homem agora que é completamente diferente do que era, transformado. Esse homem que faz parte do reino de Deus. Esse homem que faz parte agora, que tem a natureza do reino. E aqui a gente vai ver que o reino de Deus, esse reino, ele é a natureza desse reino. Essa natureza do reino, ela consiste, ela é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito. Essa natureza, ela é em mim. Justiça, paz e alegria no Espírito. Isso está escrito lá em Romanos 14, 17. Ele diz assim, olha. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Escute isso. A gente só vai confirmar o que a gente está estudando até agora. O reino de Deus não é nada material. O reino de Deus não consiste naquilo que nos satisfaz. Comida e bebida. Aquilo que nos coloca em pé. Não é isso. O reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria do Espírito, no Espírito. Isso está lá em Romanos 14, 17, diz assim: pois o reino de Deus, o reinado de Deus em mim, não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E a gente precisa compreender isso. Justiça, Romanos vai dizer assim, o apóstolo Paulo escrevendo, lá no capítulo 3 de Romanos, quando fala da justiça, ele vai dizer assim, ó, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, a justiça de Deus para todos os que creem. Escute, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então veja aqui, quando fala que o reino de Deus é justiça, o reino de Deus ele traz justificação para aqueles que vão participar do reino. Deus ele traz para mim e para você. Porque se o reino de Deus é justiça,
Jamais eu poderia entrar no reino de Deus, porque eu não tenho a natureza justa. A natureza do homem é a natureza caída, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Se eu não tenho justiça em mim, para entrar no reino de Deus, eu preciso que eu venha a ser justificado. Eu preciso que venha sobre a minha vida uma justificação, para que eu possa participar do reino dele. E aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus enviou Jesus para morrer no meu lugar, no seu lugar, para justificar todo o pecado e a natureza injusta que existe em mim e você. Jesus morreu na cruz para justificar o meu pecado, para justificar que agora eu sou justo, porque o sangue de Jesus me purificou, redimiu a minha vida pecaminosa, carnal, ela não existe mais, porque o sangue de Jesus foi derramado para justificar como justiça sobre a minha vida e sobre a sua, para que nós pudéssemos participar do reino. Então o reino de Deus é justiça, porque nós fomos justificados. E para entrar no reino de Deus, ele vai pesar a sua justiça. Ou seja, aquelas pessoas que decidiram e optaram ao arrependimento e viver para sempre com ele, ou se submeter ao rei, será justamente reconhecido no seu reino. Mas aqueles que não quiseram serem submitos, devotos ao rei, eles não vão participar do reino. Isso é a justiça de Deus sendo aplicada através do seu amor e de sua ira. E nós aprendemos isso agora aqui. Amém? Anderson Lima, seja bem-vindo. Alegria ter você aqui. Então, a segunda natureza que é o reino é paz. O reino é paz. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, vai falar assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus vai guardar a nossa mente para que ela não entre em conflito, e esse conflito nos tire da presença dele. Aqui ele vai dizer que a paz que está em Deus, ela vai estar em nós. Por isso que Jesus vai dizer assim: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. É uma paz totalmente diferente. Ela excede o nosso entendimento, ela vai além de tudo aquilo que nós pensamos. E essa paz, meus irmãos, que vai além, ela nos guarda. Ela guarda o nosso coração e ela guarda a nossa mente em Cristo Jesus. Nós estamos sendo ali guardados para que nós não venhamos a nos desesperar, para que nós não venhamos estar angustiados e com essa sensação sairmos da presença do Rei. Porque Deus, ele quer que nós venhamos a confiar nele. O Rei, ele precisa que os seus súditos, aqueles que fazem parte do seu reino, precisa que nós venhamos a estar em paz. E ele proporciona essa paz. A natureza do seu reino é justiça, paz e alegria no Espírito. E quando nós chegamos para ver essa alegria no Espírito que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz, justiça, paz e gozo, alegria no Espírito. Quando a gente começa a ver isso e a gente vai ver alegria no Espírito, ele vai falar assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Então o que é que ele está falando aqui, pastor? Ele está falando aqui que quando nós temos alegria no Espírito Santo, é porque estamos produzindo os frutos do Espírito em nós. Meu irmão, nós não obedecemos a Deus com tristeza, nós não obedecemos a Deus com constrangimento, nós obedecemos a Deus em alegria, em disposição do coração, disposição mental de servir, em submissão. E essa alegria que o Espírito coloca em nós, contrariando toda a nossa vontade, nós nos alegramos no Espírito e produzimos os frutos do Espírito, que são toda a obra que Deus preparou para nós. Os frutos do Espírito, eles existem em mim porque eu tenho
a presença do Espírito na minha vida, porque se eu não tivesse, se eu não participasse do reino, da natureza espiritual e pessoal, eu não teria em mim a alegria do Espírito, nem tampouco frutos do Espírito. Porque a alegria do Espírito é quando nós estamos na presença do Rei fazendo a sua vontade. Então há uma alegria no Espírito quando nós estamos servindo ao Rei. E os frutos eles vão vir em forma de amor, alegria, paz, paciência, o amor, a bondade, a fidelidade. Tudo isso vai começar a existir em mim e em você quando nós começamos a sermos da natureza do reino de Deus, a espiritual e a pessoal. Quando as características do Rei existem em mim, quando as características do Rei estão em mim e eu, na minha pessoa, tenho toda a característica do Rei pela transformação que o Espírito fez na minha vida, eu faço parte do seu reino. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Quando eu aprendo sobre o reino de Deus, eu entendo que nem todos participarão do reino. Alguns vão ficar de fora, ou seja, muitos vão ficar de fora, porque muitos vão ser chamados, mas poucos são aqueles que são escolhidos. Poucos são aqueles que vão nascer de novo. Poucos são aqueles que vão se tornar nova criatura. Poucos são aqueles que vão se despir do velho homem, se revestir da natureza nova, se revestir de Deus. Poucos são esses. A grande realidade, à luz das Escrituras Sagradas, é que são poucos os que vão herdar o reino dos céus. Mas que nós possamos nos esforçar para entrar pela porta e participar desse reino, porque nós estamos participando do reino aqui na terra. Mas nós vamos participar do reino eterno, viver para sempre com o Rei. E nós precisamos começar aqui. Se nós não tivermos uma vida aqui de sujeição ao Rei, nós não iremos viver para sempre com Ele no reino eterno. E nós precisamos aprender isso em nome de Jesus. Não podemos mais andar como meninos. Precisamos amadurecer em Cristo pelo poder do seu Espírito, para que nós venhamos a participar do seu reino. Viver para sempre com o Rei é o nosso desejo. Estar submisso à sua vontade. Fazer aquilo que o Rei está querendo, mandando. Irmãos, Deus, Ele está sobre todas as coisas. E nós precisamos entender que se nós não estivermos sobre a mão dele, por baixo da sua voz, da sua autoridade, do seu poder, porque ele é rei, nós não conseguiremos vencer e chegar ao reino dos céus. Amém? Então Deus, ele tem um propósito para cada um. Então Deus tem uma direção para cada um. Deus, ele nos ensina, Deus nos fala, Deus nos orienta. Então, atente para tudo que você aprendeu aqui sobre o reino, porque vai chegar uma hora que o Rei vai convocar para o seu reino eterno. E muita gente vai chegar lá dizendo que é dele. E ele vai dizer que não conhece, para que você e eu não venhamos, você e eu, nós não venhamos ser surpreendidos nesse grande dia. Comece a atentar hoje para as características de uma pessoa que vive na presença do Rei em submissão, fazendo a sua vontade. A sua vida é totalmente transformada. Você não é mais a mesma pessoa que era. Você mudou da água para o vinho. Agora você não vive mais para você mesmo. Você vive exclusivamente para o Rei. Jesus continue abençoando vocês. Jesus continue dando entendimento da palavra de Deus. Hoje nós aprendemos aqui coisas valiosas para o nosso crescimento e para que nós possamos compreender essa questão do reino eterno que nós iremos falar na próxima aula. Nós estamos falando até aqui só do reino que nós estamos vivendo hoje, mas nós vamos falar sobre o reino futuro, o reino eterno, o reino que Jesus estabeleceu para que nós venhamos a viver com Ele para sempre. Amém? Hoje à noite teremos culto na live da igreja, às 19 horas, culto na live da Igreja Missionária Ressurreição em Cristo. E às 22 horas, nós estaremos lá também com o nosso encontro com Deus, que tem sido aí todos os dias.
e você é o meu convidado também para estar lá. Convido você para estar no culto da igreja, da nossa igreja, às 19 horas, e convido você para estar lá no nosso encontro com Deus, que é às 22 horas. É o mesmo sentido, o mesmo povo, a mesma direção, proclamando a salvação em Jesus Cristo. Amém? Hoje à noite na live eu estarei falando sobre a Páscoa, trazendo algumas direções para nós em relação à festa da Páscoa, o que ela é para nós hoje, o que representa hoje para mim, para a sua vida, e vai ser um momento assim de grande poder de Deus sobre as nossas vidas à noite, quando nós começarmos a falar sobre essa questão da Pisache, passar por cima, que é a palavra Páscoa, libertação, Pisache. Na literalidade quer dizer passar por cima. E à noite nós vamos estar falando sobre isso. Amém? Jesus abençoe vocês, foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Se Deus quiser, domingo estaremos dando continuidade aqui, vamos falar sobre o reino eterno. Que você possa meditar nessa palavra que nós trouxemos hoje aqui, que você possa se enquadrar em cada característica, que você possa ver aquilo ali e entender o que você ou eu, nós precisamos mudar para nos enquadrarmos no reino, porque nós precisamos participar dele. Meus irmãos, nós precisamos estar juntos, no mesmo propósito, servindo ao mesmo rei. Nós não podemos servir a dois reis, só podemos servir a um rei. Não existe servo de dois reis, só existe servo de um rei. Ou servimos ao rei Jesus, ou servimos ao rei do mundo, que é o diabo. Então que nós possamos entender isso. Se servimos ao rei Jesus, vamos nos encontrar com ele no reino eterno, no reino celestial. Se nós não servimos a esse rei, nós não iremos nos encontrar com ele, porque nós seremos também encaminhados para um lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte. Isso aí não quero para ninguém, nem para mim, que nós possamos viver para sempre com Deus, no seu reino. Então Jesus abençoe, um abraço a todos, foi uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. À noite estaremos lá participando da live, 19 horas no culto, e à noite às 22 horas estaremos juntos ali, naquele encontro com Deus, naquele momento agradável que nós temos tido todos os dias. Um abraço no coração, Jesus abençoe vocês ricamente. Pastor Sandro, um abraço, um cheiro, saudade. Pastora Socorro, Jesus continue abençoando vocês, Jesus continue cuidando, dando um livramento de todo o mal em suas vidas. Nós vamos orar agradecendo a Deus e à noite estaremos juntos novamente. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã, que nós entramos na Tua presença para aprender um pouco de Ti, Senhor. Entramos na Tua presença, o Teu Espírito nos ensinando, nos guiando, nos orientando. Louvado seja o Teu nome, nos dá um dia em paz, que à noite nós possamos estar na Tua presença te adorando, Senhor. Louvado seja o Teu nome, cuida do pastor Sandro, livra ele do mal, pastora Socorro e todos esses irmãos que aqui estão, todos os irmãos da Igreja Missionária Ressurreição em Cristo, todos os irmãos que estão aqui, que são nossos amigos, amigas, irmãos queridos que vieram para cá prestigiar esse momento e aprender de Deus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus é fiel, irmãos. Tudo que Deus faz para as nossas vidas é o melhor. E Ele está vivo. Amém? Vou colocar aqui, tentar colocar aqui essa canção para a gente terminar ouvindo-a e tendo a certeza que Ele está vivo. Ele vive. Deixa eu ver se pega aqui. Um momentinho só. Agora. Jesus abençoe a cada um. Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Aleluia. Essa é a nossa expectativa e esperança. Olha aí. Temor não há. Não há temor. Feliz Páscoa, Fátima. Jesus é a nossa Páscoa.
que a minha vida está nas mãos do meu Senhor. Está nas mãos do meu Jesus. Ele está vivo, irmãos. Ele ressuscitou. Aleluia. Seu filho amado Glória a Deus. Para morrer no meu lugar. Deus é bom demais. Sofreu por meus pecados e pelos seus pecados, irmãos. Irmã Luzinete, um abraço. Rose. Sepulcro vazio está. Ele vive. Ele vive. Essa é a nossa esperança. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E nós somos vencedores através da sua vitória. Aleluia. Temor não há, não tenha medo. Ele está no controle. Eu sei que a minha vida está nas mãos dele, do meu Jesus que vivo está. Aleluia, irmão. Amanhecemos já declarando que ele está vivo, presente nas nossas vidas. E quando chegar a hora, enfrentarei. Sem medo, então terei vitória. Vencendo a morte, irmãos, assim como ele venceu, nós vamos vencer também. O meu Jesus que vivo está. Jesus abençoe vocês. Um domingo de paz para todos. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, nos livrando do mal. Que nesse momento de dor, de crise, essa pandemia, esse isolamento, nós possamos estar firmados em Deus, na rocha, que está conosco, porque Ele está vivo. Jesus abençoe vocês. Uma alegria estar aqui nessa noite. Fiquem com Deus, nessa manhã de domingo, que nessa noite. Fiquem com Deus e até mais tarde, se Deus quiser. Um abraço no coração.